um episódio especial na Fricom, né, Fábio? Júnior, eu não tô acreditando no que a gente tá fazendo aqui nessa resenha maluca. Obrigado, Elitec! Pessoal, esse episódio, esse stand, essa estrutura toda é em parceria do Mate Conversa com a Elitec. A Elitec tem produtos com 5 anos de garantia, toda a linha de disjuntor, DR, DPS, a parte de proteção e comando com contadores, disjuntor motor, relé térmico, chave de partida, é tudo com a Elitec. 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. Júnior, apresenta os caras, apresenta. E estamos com moral aqui. Galeano, Serjão e Wendel, obrigado pela presença aqui no Mate Conversa, meus irmãos. Obrigado, eu que agradeço. Mate Conversa, Fábio e Júnior, né? É a dupla. O Wendel, sem palavra, né? O Galeano aqui, jogamos juntos. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Obrigado, senhores, aí é uma honra pra gente aí, vocês são os primeiros, assim, ex-jogadores desse nível, assim, que a gente entrevista. A gente fala de construção, mas é apaixonado por futebol, cara. Sem dúvida, e o nosso público, né, Júnior? Pô, a maioria do nosso público são apaixonado por futebol. E hoje é o dia do Palmeiras, cara, hoje é o dia dos ex-jogadores palmeirenses, não é? É isso aí, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho de história, resenha. Tem muita resenha, né? Quer contar uma que quebrou hoje, Wendel? Pode contar, pode. Hoje é o dia do Palmeiras, colocaram o Wendel do São Paulo. Ei, não vou falar quem foi, hein? Fala quem foi. Mas não. o importante é que a Elitec é preparada para grandes jogos e grandes negócios. Aí, garoto propaganda nossa aí, ó. Boa, garoto propaganda nossa aí. Vamos lá. Sergião, fala pra gente, bicho, você tá aqui, você já conhecia a feira, já conhecia a Fricom, já tinha vindo em algumas outras aí, Sim, cara? já vim em várias feiras aqui, mas hoje é especial, né? Fui muito bem tratado pelo Marcelo, seu irmão aqui, os representantes, os presidentes, então é uma honra estar aqui com vocês. E já tinha visto uma estrutura dessa em algum outro stand, bicho? Cara, a estrutura é sensacional, mas o que o Wendel falou, o mais importante é a recepção. A gente chegou aqui, eu me sinto em casa porque a gente começa a contar a resenha, começa a vir todo mundo e se torna praticamente todo mundo aí no mesmo sentido, na mesma conexão. Caraca, legal pra caramba. E você, Galeano? Satisfação também estar aqui. Eu acho que a ideia foi sensacional, né? Porque ano de Copa do Mundo, né? Isso aí. A Elitec vem com um convite aí pra gente, né? Que é do futebol. Então acho que isso vem só a valorizar, né? Cada vez mais. Porque a gente vem do futebol, né? Então hoje estamos aqui falando um pouquinho de futebol, mas também não esquecendo aí do produto, que é muito bom, porque tem muita energia aí, né? Para o produto rapaz. funcionar, Disjuntores, né, disjuntores, como é que é, Serjão? Disjuntores, mas não é aquele que separa, né? Só junta. Isso, é disjuntor, é só pra juntar, hein, meu? Agora, vamos falar de energia, já vamos dar uma polemizada, você tá falando aí de Copa do Mundo, de energia. E o Neymar, bicho, tem energia pra jogar essa Copa ou não tem? Amigo, lógico que tem, cara. Uma tem. perna só, né, galera? Não, o cara é diferenciado, né? Lógico que hoje se cobra muito e se pede muito aquela questão do profissionalismo, né? Não que o Neymar não tenha, é que o Neymar chegou num nível que hoje, com pouco que ele pode dar, né? Representar para o Brasil, eu acho que já vai ajudar. Então, eu acho que também é muita polêmica em cima do cara, é muita pressão, né? É um menino que começou muito cedo, ganhou tudo, conquistou tudo, tem tudo que ele quer hoje, mas foi fruto do trabalho dele, né? A gente sabe como é difícil vencer no futebol, então eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho também, né? Não é só cornetar. Lógico que se ele não tiver condições, né? Eles vão ver lá na hora que ele não tem como ir para a Copa do Mundo, mas, cara, ele vai se preparar agora, tem 13 jogos aí para ele jogar o Brasileiro, né? E vir firme para... Eu tenho certeza que ele vai ajudar o Brasil. E essa opinião é também do Wendel e do Sérgio? Sim, o Galeano falou, né, que ele tem condições e tem um talento, né? Então só depende dele mesmo. Então vamos torcer para que tudo dê certo aí, ele reforce o elenco e também faça a diferença junto com a seleção. E pra você, Sérgio? Na minha opinião, ele só depende dele a escalação para a Copa do Mundo. Como o Galeano falou, ele tem aí 13 jogos e ele está escolhendo os jogos para jogar. Você vê que ele não foi no jogo aí para a Sul-Americana e ele vai jogar praticamente só os jogos em casa. Então isso é bom para que ele possa apresentar um bom futebol. Já não fez um bom trabalho, que no meu ver, contra o Flamengo ele teria que jogar. Sim. E aí ele de repente foi expulso, uma infelicidade. Mas eu
tô torcendo para que ele faça 2 jogos só, muito bem, lá perto da convocação final. E aí, com certeza, o técnico convoca ele. Ô, menino Ney é Palmeiras, pô. Entendeu? Moleque. Se for pegar na infância dele lá, hein, Galeano? Palmeiras. Muito importante, hein? É isso mesmo. Da hora, os caras não deixam passar, hein, meu? Fabio, agora você tem uma pergunta pro Sérgio. Essa pergunta é boa, hein, Eu Sérgio? não fico em cima do muro não, hein? Aí, eu quero ver mesmo se não fica em cima do muro. Vamos voltar no tempo. 99. Vamos pro ano de 1999. Eita. Você pegou aquele voo, 24 horas de voo, chegou lá em Tóquio. Bicho, a pergunta é a seguinte: se fosse você no gol titular naquele jogo, você tinha tomado aquele gol que o Marcão tomou? Vai. Cara, cada jogo é uma história, né? Eu poderia estar numa posição diferente. Não, vai ficar em cima do muro. Não dá aquele passo pra frente que ele errou o passo na passada, né? Sim. Mas ele não tomou o gol, ele errou o gol e aí o cara foi feliz. Mas eu acho que não tomava, não. Aí, ó, é isso aí, pô, é isso aí que a gente queria ouvir. Porque, pô, até hoje todo mundo... O pessoal lembra daquele pênalti do Marcelinho, beleza, legal, tem que lembrar mesmo, eu acho que é um fato... Mas o pessoal ainda pega no pé dele por causa daquele jogo do Manchester, né? Pega, mas assim, o Marcos depois desse... Engraçado, eu tava com ele o tempo todo, né? E depois desse lance ele ficou muito triste, ele queria até parar de jogar bola. Sério? Queria parar, abandonar o futebol. E como ele tinha muita moral, fez uma brilhante campanha na Libertadores. E nós, eu, Sampaio, o Clebão, naquele dia estivemos junto com ele ali. O Galeano lembra também. Mas assim, cara, ele tava muito pra baixo. Chegou aqui e a torcida realmente recebeu ele de braços abertos. Então aquilo ali ficou pra trás. É um erro que marcou, mas o que marcou pra frente foi muito mais positivo, porque ele foi fundamental nos outros títulos que nós tivemos. Não, e no Penta, né, pô? E no Penta. Então, se ele tivesse parado, você imagina se ele ganhava o Penta. Exatamente. Se ele para em 99 por conta desse erro, pode ser que fosse o Dida ou o Rogério Ceni em 2002 e não tivesse feito as coisas que ele fez, pô. Então, isso faz parte da trajetória. O Marcão, meu grande amigo e irmão. Mas assim, quando a gente fala do futebol, é só quando você está lá dentro. Mas ele, graças a Deus, não parou. E nós fomos campeões aí várias vezes pela frente com ele no gol. É isso aí. Galera, e como foi a sensação de estar lá? O vestiário, a gente está aqui num mini vestiário que a LTEC preparou. Como foi o vestiário depois desse incidente aí com o Marcão? Cara, foi triste, né? Como o Sérgio falou, foi triste, mas assim, eu já vejo o Marcão já desde 99, né? Que ele assumiu desde o início a campanha nossa, que nós somos campeões, né, da Libertadores. Eu acho que ali ele já começou a dar um salto gigante, né, na carreira dele. Tanto é que ele não dava brecha, né, pro Serjão. O Veloso estava ainda ou não? O Veloso já tinha saído. Já tinha saído o Veloso. Tinha o Gilvan, né? E o Gilvan. Então, é um cara que já começou ali uma trajetória brilhante. E principalmente, né, em 99 e 2000, pegou tudo e a gente eliminou o nosso maior rival, né? Eu não vou nem falar esse nome aí, que eu não eu gosto muito de falar. Dói um pouco no meu coração. Você já sabe qual é o nome. Diretamente disso. E o Marcão, né, quando o Marcão consagrou no pênalti do Marcelinho, ele só consagrou porque eu fiz o gol para ir pros pênaltis, né? Então não esquece disso não, tá? Valorizar o pai aqui, né? Só lembro do Marcão pegando o pênalti e do Galeno fazendo gol. Mas, ó, vamos lá. Agora falamos da parte ruim lá de Tóquio, de 99. Mas e depois desse jogo do pênalti do Marcelinho? Como é que tava o vestiário depois desse jogo? Aí, amigo, já tava tudo marcando já pra onde a gente ia, entendeu? Que o bicho pegou. A noite ficou pequena. Foi complicado. A madrugada, a noite. Ó, mais uma pergunta legal. Porque você citou do Neymar, do comprometimento, do extracampo do cara. E assim, a gente sabe que naquela época, na década de 90, no início dos anos 2000, os jogadores quebravam muito mais do que rede social. Jogadores, ainda bem que sou goleiro, jogador. O goleiro não, né? Mas assim... Vocês acham? Eu tenho uma de você aí. Mas já chega lá, já chega lá. O jogo feijão depois lá. Pô, aquela época não tinha esse negócio de rede social, não tinha esse negócio de nego tirando foto na balada, na boate e tudo mais. E isso eu acho que faz muito mal pro Neymar. Fez, né? Hoje eu acho que nem tanto, que ele já não tem mais essa prática. Mas eu acho que isso acabou atrapalhando muito a carreira dele, né, bicho? Não só pra ele, como pra todos os jogadores, né? Tirou a privacidade, porque
Na nossa época era o tijolão, né? O tijolão não tirava foto. Não tirava foto. Você pega lá atrás, Romário, Edmundo, Ronaldo. Pô, o que esses caras faziam à noite, pelo amor de Deus? Resolvia dentro de campo, E né? fazia dentro de campo, Fazia exatamente. dentro de campo, porque a gente, mesmo não tendo essa, como é que fala, essa exposição toda, Sim. né? Pra mídia, enfim, por fotos, tudo, a gente era muito comprometido dentro de campo. Então, e tinha sim. muita qualidade, né, na época. Então, Isso, sem dúvida. eu acho que isso fazia diferença. E depois, nessa época aí, agora com o Neymar, coitado do cara. O cara não pode fazer nada mesmo. Não pode fazer nada. Tudo que é voltado pro nome dele toma uma proporção que se fosse mas- outro jogador ninguém ia falar nada. Mas já que é o Neymar, pô, dá- E ele até- sabe disso, né? Ele sabe disso. foda. Dá até a impressão de que o cara tá num reality show, né? Porque ele tem que medir as palavras, ele não pode fazer o que ele quer, ele não tem mais vida, né? é uma perseguição. É uma perseguição. Ó, bicho. amigo, colocaram o postinho lá na frente do portão lá do prédio agora, você tá louco. Não dá nem mais pra mijar na rua, amigo. Acabou, é Big Brother, 24 horas. Loucura, Acabou. loucura. E vai lá você. O Wendel deve ter pego a transição desse. É uma geração depois. Como foi, Wendel? Já tinha. Como o pessoal já quebrava na sua época? E como era? Você pegou essa transição, né? Quebrava. Quebradeira sempre teve. Tem até hoje, né? Tem até hoje. E o Sérgio sabe de várias quebradeiras. Ô Sérgio. Principalmente da Libertadores. Libertadores tem muitas, hein? Tem muita Libertadores história? antiga. Algumas, né, quebradeira que o pessoal fala quebrada, não é sair pra noite, não. Quebrada é quando o jogador vai viajar na Libertadores, e aí você tem erros, né, que você comete, e aí os caras ficam olhando ali, se o cara errar, Já errou, quebrou, aí é a Se zoeira. falar errado, Fala falar errado, uma coisinha O cara não errada. fala nem o português, aí vai lá vai falar Aí isso. o cara fica de olho, por exemplo, sabe quando você chega na Argentina, aí a aeromoça vem com aquele papel lá, o formulário pra você preencher, que é onde você passa pela alfândega. Tá. E aí ele vem com aquele formulário, né, dá um pra cada um. E aí os caras ficam olhando assim, ó, quem vai quebrar? E o Sérgio sentava perto de quem? Aí eu sentava perto do doutor, né? do médico, né? Do médico inteligente, estudou. Passeava lá e olhava. Você é malandro, assim, hein, Sérgio? Aí você ia ver assim, apelido. Aí os caras colocavam Juquinha, Papagaio. Pô, não é apelido não, é o seu sobrenome, cara. Na gata. Na gata. Então a gente olhava isso aí e nunca tava, né? E aí tem uma história também do Nagata, eu vou falar rapidinho sobre o Nagata. Vai lá, pô. Juninho, lateral esquerdo, Júnior, a gente tava na Venezuela. E quando acabava o jogo, a gente chegava no Lá ônibus, vem Júnior. ficava aquela zoeira, né? Aquela brincadeira. Aí sentou eu, o Marcão, o Galeano, o Júnior ali, todo mundo. O Rogério, o Alex, o Júnior Baiana. Começa aquela galera lá, fazer zoeira. Aí perguntaram pro Juninho assim, Juninho, qual é a capital da Venezuela? Aí ele, eu sei. Então fala. Não vou falar não. Fala, pô. Não vou falar não. Aí o Marcão ouviu, né? Juninho, a capital da Venezuela é Caracas, pô. Por que você não fala? Você não sabia? Eu sabia. Por que você não falou? Vai que mudou. Eu tô fodido, né? Aí ele teve que quebrar. Ele achou que tinha mudado a capital. Então essas coisas a gente pegava e ficava zoando com o outro. E é legal que essas histórias passam até hoje, né, bicho? Passa até... Você estava no dia do forró do Gerson, não? Eu tava. Do Amaral? Eu tava. Aí, ó, tá vendo? É Essa aí é verdade. foda. E você foi pra essa também. barca aí ou Eu não? fui e ele pagou o táxi. Pagou 5 táxis, Amaralzinho. Se ferrou. Não, Ele tomou um pau ainda. Tomou os Tomou cascudos? os cascudos. Aí, tomou os ó. cascudos. Chegamos no lugar, uma casa branca, assim, tudo escuro, né? Ah. Todo mundo desceu da van. Amaral, como é que é o nome da casa? Forró do Gerson. Você olhou pra cima assim. Forró do Gerson, seu nariz, velho. Forro e gesso. Não, pior que essa aí é verdade, cara. Verdade. A gente tava mesmo, cara. Ele quebrou mesmo, quebrou geral. Ai, caraca, aí é muito, né? difícil, hein, meu? Aguenta tem bastante também, né? Vai lá. Você Vai, você vai, sabe Sérgio tem quietinho. mais. Manda aí uma Agora eu não tô resenha lembrado. brava. Você falou Gosto só de pro, dar risada. você falou pro Sérgio voltar de feijão? Ah, tem história do feijão aí. Vou contar outra, rapidinho. Você não tem nome, o jogador não tem nome, tá? Tá, nunca. Aí os caras foram entrevistar um jogador e falou assim, ele ia jogar lá contra o Remo, lá em Belém do Pará. Aí o jogador foi entrevistar. E aí, como é que vai ser jogar lá contra o Remo? Longe pra caramba, lá em Belém do Pará. Então o cara falou assim, eu já tô muito feliz de ser escalado, porque só de pisar na terra onde Jesus Cristo nasceu, pra mim tá Meu bom. Deus do céu. Belém do Pará, não era Belém de Judá. Eu não vou falar o nome Imagina. dele, não, mas eu sei que é. Só de pisar lá eu já tô realizado. Belém do Pará. Caraca, que da hora, velho.
Pô, e os caras têm história pra contar, hein, Júnior? Lá na resenha, a camisa dos caras são bonitas, hein? Aí, ó. Eu vou fazer uma reclamação Mete, aqui. Vai lá, vai lá. Mete, O conversa que ou você mate? lembra aí Não, quando você vê a mete camisa? não, pô, mete não. O que você lembra? O que você lembra aí dessa camisa? Tamires, vou fazer uma reclamação pra você, que é a produtora do programa aqui. Você tem que arrumar um microfone pra cada um, senão vai pegar fogo, velho. Aí, ó. Vira e vai, vira. Pô, tem uma pra cada um aí, ó. Ah, mas aqui é Ah lá. é tudo no improviso, pô. É Aqui Fábio Júnior, Aí, Fábio ó, Fábio Júnior. Júnior. É, garoto, é a dupla. E o Enes vai trabalhar onde depois? Com esse uniforme? Ah, lembra alguma coisa esse Aí, ó. uniforme aí, ó? Vai ser garçom aonde? Garçom onde? Da onde é? O nome lá é... Outback? Ixi, não pode fazer propaganda, não. Caraca, meu. Vamos só aproveitar aí o espaço enquanto vocês estão aí, tem mais um tempinho. Eu queria mudar um pouco de assunto e que vocês falassem um pouco. Vocês são jogadores já de uma década passada, de uma geração aí anterior. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa geração de hoje, bicho. O pessoal fala muito que os jogadores estão muito perna, pô, os caras se acham muito e tudo mais. O que vocês têm a dizer aí sobre isso, bicho? Ah, vou começar aqui. Eu não sou mais velho, mas vou começar. Entendeu? Não, é assim, tudo mudou, né? Eu acho que começando da estrutura, né, principalmente, que foi melhorada, né, para esses jogadores de hoje. Mas assim, a comparação que a gente faz é aquela questão da blindagem, né, do atleta. A gente tinha muita exposição, né? É o contrário, né? Hoje eles têm a exposição da mídia, da foto, da câmera, fora de campo, não pode fazer nada. Mas eles não têm a exposição que a gente tinha, que é na nossa época, que era o quê? A gente não podia falar nada, era muita gente próximo, não só a imprensa, como o torcedor também. E jornalista entrava no vestiário, Entrava, torcedor entrava lá para ver treino. Cara, era uma treinos exposição. eram abertos. Hoje Nós mudou tudo passávamos isso. no meio da torcida para ir pro Isso. jogo. A Na gente ida e passava, na volta. isso, passava no meio. Então, assim, tem a mudança positiva e também tem a negativa na questão de hoje, dessa questão aí de você estar muito exposto a qualquer coisa que você faz. Mas o jogador hoje ele está blindado, né? Se o cara tiver uma cabeça boa, hoje ele tem muito mais informação. A gente até falar de questões de ganho financeiro, essas coisas. Na nossa época não tinha essas informações, não tinha aquela empresa que te procurava para faz um investimento aqui, faz ali. Lógico que tem muito golpista, né? Sim. E tem muita gente que cai nisso até hoje, mas tem muita empresa séria que conseguiu aí blindar o jogador, blindar a família, blindar os seus ganhos financeiros e melhorar a vida do cara. Até porque com essa melhora de estrutura, de patrocínios, a melhora dos clubes, né, de investimento que houve nos clubes, isso passa para o jogador também. Né? Então o cara aprende muito mais rápido. Né? Então acho que isso é uma diferença que tem assim daquela época que a gente jogava para hoje. Eu acho que é um ponto positivo. Né? Então é por aí. Agora vamos aí. Né? O Galeno falou quase tudo que eu ia falar. Né? Tô brincando, mas ele falou realmente praticamente quase tudo, porque eu vejo de que forma se tornou um evento, né? Os jogos muito mais, vamos dizer, policiado com relação a câmeras, a imprensa. E o que hoje não tem? A aproximação do cara da imprensa com o jogador. Você entrevistar o cara depois do jogo, né? Você ter a possibilidade de estar conversando com o jogador fora das quatro linhas. E quando entrevista hoje, a assessoria já... Não tem mais essa aproximação. Imprensa, jogador. Existe uma blindagem, como o Galeno falou. Isso é bom? Mas o jogador ele tem que responder dentro das quatro linhas. Se ele for mal, e ele também depois não tem como ele falar alguma coisa pro lado dele. Agora, o futebol mudou muito a parte física, técnica. Então o que ficou para trás é a parte individual de cada um. Não temos mais aquele enfrentamento, um contra um. Não temos mais aquele... O treinador hoje, a maioria vai expulso. Né? Você vê o treinador fora de campo gritando, gesticulando. Então cada um agora tem a sua imagem. E ficou muito mais exposta, né? Com relação do VAR, as câmeras, são muito mais câmeras. O cara não pode fazer nada. Imagine jogando, imagine fora de campo. Então o cara tem que ficar em casa. E eu imagino que hoje o jogador, a vida privada, a vida pública, pessoal dele, ficou muito difícil, né?
Às vezes vai sair para um lugar, a gente já ganhava um jogo ou perdia, você ficava em casa. Quando ganhava, você saía de segunda-feira para jantar. A gente fazia isso. Então hoje ficou muito preso mesmo, ficou muito monótono. E é isso que mudou no futebol, virou a página. Regras novas. Então ganha-se mais, visibilidade aumentou. Mas o futebol caiu muito de produção. Né? Não tem mais aquele futebol vistoso que o cara chega e olha, pô, vai sair 2, 3 gols. Difícil. Então ficou um futebol mais robotizado. Essa é a pergunta. Por que não se cria mais tantos talentos, né? Você tem hoje o Estevam, o Hendrick, mas é muito mais raro. Vocês citarem o time do Palmeiras mesmo, de 99, 2000, só craque. E agora, para você achar... A gente estava perguntando ali sobre quem não pode faltar na Copa do Mundo, né? E é meio... É difícil achar nome. O Wendel falou, pô... Antigamente era difícil você saber escolher quem iria. Né? Pô, Alex não disputou uma Copa, Djalminha não disputou uma Copa, Marcelinho. Mas eu vou só emendar um pouquinho o que você está falando, o Wendel vai falar daqui a pouquinho. Acrescentando, hoje o jogador, ele se torna um robô desde moleque. Por quê? Ele tem que ser forte, ele tem que ser fisicamente... ele não olha mais a técnica. Se o garoto marca bem, força e velocidade. Aí os caras olham isso primeiramente, os caras têm tamanho e tal. Antes era técnica, o cara é habilidoso. Depois de trabalhar a parte física. Não, hoje não. Por isso que hoje não se descobre muito talento técnico. Se descobre aquele cara, por exemplo, um exemplo disso é o André do Corinthians. Sim. Rapaz, o cara é forte, joga bem e tal. E do nada o cara estoura. Mas era para ter muito mais jogadores. Então você tem que encontrar num jogador várias características. Isso está faltando hoje. O Palmeiras parece que dá essa liberdade para os atletas, né? Os da base. Porque você vê, pô, Estevam, tem o Luiz, o outro do Palmeiras que também é novo. A base do Palmeiras, ela é uma das melhores do Brasil, cara. Como o Palmeiras revela moleque mundo, bom, né, Wendel? Não só do Brasil, mas do mundo. Tem feito trabalho muito bom, investimento também, né, que o futebol sem investimento não tem. Aproveitando também, o Galeano falou praticamente tudo sobre a nova geração. A tecnologia evoluiu muito, a inteligência artificial. Tem que ter cuidado hoje, né, com a parte das redes sociais, tudo. E quanto a isso, também evoluiu a parte profissional, porque antigamente faltava um pouco de profissionalismo. Deixava as pessoas invadirem o vestiário, invadir o treino, invadir o jogo. E nós éramos muito expostos também. A gente tinha que passar no meio da galera, tudo. Mas tem que ter cuidado com a parte da inteligência, né? Foi o que o Galeano falou. Né? Antigamente a gente tinha que ter cuidado de fazer outras coisas. Hoje você já tem que ter cuidado com os celulares, com as câmeras, tudo. Tem um detalhe legal da base do Palmeiras, que os atletas hoje, qualquer posição, eles treinam em várias. Né? Então o lateral direito, ele não treina só de lateral direito. Ele treina de volante, ele treina de zagueiro, ele treina lá de ponta, de meia. Então isso é uma coisa que eu acho legal. Não sei se toda a base do Brasil faz isso, mas o Palmeiras é uma coisa que eu acho legal isso, porque o atleta ele tem que saber jogar em todas, né? Tem que ser polivalente, né? É lógico, tem que ser polivalente. O Sérgio, eu tenho certeza, se colocasse ele de centroavante na época lá, ele ia fazer gol pra caramba. Porque ele tinha muita técnica, sabia jogar na linha, né? Então isso lá atrás, ó, entendeu? Já sabia, né? O Wendel fazia muito bem volante e lateral. O Galeano falou uma coisa muito importante, né? O que o professor Abel faz hoje, o professor Vanderlei já fazia muito antes. E o que ele falou é uma coisa importante. O meu treinador, quando eu tinha acho que 10 anos, 8, 10 anos, eu era volante, só queria jogar em volante. Teve um treino que ele me botou de lateral direito. Eu com 10 anos. E eu não gostei. Ele falou, não, você tem que saber jogar, porque vai que durante o jogo eu preciso, não tem ninguém, você tem que jogar. Ou futuramente você vai jogar, vai precisar e você vai jogar. E foi o que aconteceu no Palmeiras. Eu de volante virei lateral. E hoje, se você pega aí a estratégia do Ancelotti, que tá todo mundo falando, é convocar um Militão, porque ele faz a lateral e a zaga. Isso. É convocar o Danilo, porque ele faz lateral e zaga. Então, o jogador na base hoje, se ele entendesse que ele precisa se aprimorar e se aperfeiçoar em mais de uma posição, eu acho que ia sair na frente, né? Deixa eu dar uma cornetada no Ancelotti. Ele quer convocar 3 que faz lateral e zaga, pô. É demais. Eu também mas acho ele tem o Hendrick lá, né, que entrou no jogo, que roubou a bola lá na defesa e saiu num baita contra-ataque e nós fizemos o gol. Então, assim, eu lembro que o João Paulo lá do Palmeiras falou
que o Hendrick na base ele treinava. Ele é atacante, treinou na ponta, treinava de meia, entendeu? Voltava a marcar. O Gabriel Jesus também faz centroavante, faz a ponta. Hoje em dia tem que ter função tática, né? Sem deixar o drible, a habilidade, mas tem que ter função tática. Às vezes o cara nem marca gol, mas igual o centroavante da seleção lá, o rapaz lá. Como é que é o centroavante, o nome dele? O magrelinho. Matheus Cunha. Não, Matheus Cunha, é o outro. Que ele não faz gol, mas ele taticamente ele faz a função que o Martinho João vai Pedro. quebrar, hein, João Pedro. Não, acertou. Segura. Tava louco pra ele quebrar aqui. João Pedro faz esse. Até falaram que ele foi 7 jogos e não fez um gol. Então, assim, você consegue trazer um cara desse pra quê? Ele consegue recuar, recompor e fazer o que o treinador pede. Às vezes é necessário que ele faça isso, os outros façam o gol. Então você fala, o cara não tem números para ser convocado, mas taticamente ele faz a função que o treinador quer. Ele contribui taticamente com o conjunto ali. Isso aí. E efetivamente o time ganhou e eu acho que o resultado é esse, né, E bicho? nem sempre o gol é mais importante. Um passe, às vezes, vale mais que Aí, o ó, gol. falou. Tá lembrado, né? O passe pro Valdívia contra o São Paulo. É isso aí. Passe contra o Valdívia? Ou para o Valdívia? Contra o São Paulo, passe que tá na memória de todo palmeirense. Aí, ó, tá vendo? Fala que você Aquele não é palmeirense. É esse gol mesmo. Ele não é palmeirense, por isso não tá na memória Não, dele. realmente na minha memória não tá. O negócio dele é ser garçom lá no. Aí, ó, se garçom não tiver aqui. Senhores, eu queria agradecer imensamente. Eu acho que foi um bate-papo descontraído, um bate-papo legal. A gente contou resenha, falou de futebol atual. Queria agradecer o tempo de vocês aqui conosco. E uma última mensagem aí de vocês. Eu vou falar. Não, mensagem. Não Mas tem, é você não começou Só com agradecer, né? Agradecer vocês também. Não foi nada combinado, foi por um acaso aqui, né? Lógico que a gente está fazendo aqui uma presença, né? Aqui com a Elitec, né? Valorizando aqui essa empresa que nos trouxe para cá hoje. E aproveitando, né, essa conversa, que eu quero dizer que a gente não combinou nada, saiu tudo ao natural e foi muito legal também. Então a gente fica feliz e é isso, a nossa vida é essa hoje, né? A gente participa de muitas feiras, enfim, vários eventos e sempre falando, né, do futebol. Então por isso que no início lá eu falei que a Elitec teve essa excelente ideia de misturar, né? Ano de Copa do Mundo, trazer a resenha do futebol, que tem tudo a ver. Já vou falar pra ele levar a gente na Copa, pô. Oi, boa à disposição, Elitec. Ainda mais Elitec, é campeã em proteção elétrica. Tô lendo vamos levar isso aqui pra Copa, né? Precisa do goleiro, eu tô à disposição, tá? Aí, ó, já pensou uma resenha dessa lá em Massachusetts? Vixe Maria, já pensou? Vixe. Tá aí a ideia, hein? Thank you very much. A mensagem é essa. Fica a dica. Quer dizer obrigado. Obrigado, gratidão. Obrigado, Elitec. Obrigado a todos aqui. Parabéns pelo programa. Né? E sucesso pra vocês. Estamos sempre aí à disposição. Se o pra bater uma bolinha também, né, galera? Estamos dando chute aí. Mate conversa. Conta com a gente. Fábio Júnior. Entendeu? Que isso, hein, garoto? Fábio Júnior, parabéns pela dupla, viu? Fábio Júnior. Parabéns aí. Tamo juntos. Vai tu ainda. Foi isso, gratidão, né? A Elitec teve essa ideia muito boa, época de Copa do Mundo, trazendo jogadores para fortalecer o time da Elitec e todos os parceiros também, né? Tem vários parceiros junto com a Elitec. É isso aí, só gratidão. E segue o líder, né, amigo? Aí. Segue o líder, garoto. Não vai cortar, hein? Se cortar, vai estar ferrado. Estamos olhando pelo retrovisor, hein? Segue aí o Bate Conversa na rede social, pô. Não, mas tá certo, tem que tirar resenha mesmo, tá líder. Parabéns aí, o trabalho tá sendo muito bem feito, tem que tirar resenha mesmo. Vamos junto. E você que ficou até aqui, siga o Mate Conversa. Esse episódio foi um oferecimento da Elitec. Elitec, produtos de altíssima qualidade, 5 anos de garantia na toda a linha de disjuntor, DR, DPS, a parte de contator relé térmico, disjuntor residual, tudo com 5 anos de garantia, o melhor custo-benefício do mercado. E as demais empresas do grupo da Elitec também, com a X-Bar System de barramentos blindados e a FAC Painéis Elétricos. Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu.